Tudo bem, pessoal? Estamos aqui no canal Sedimentos e hoje a gente tem o prazer de poder bater um papo, fazer algumas perguntas ao pastor Hernandes Dias Lopes. Muito obrigado, pastor, pela atenção e o tempo dispensado aqui para a gente. É um privilégio, Edmilson. Estou à sua disposição. Primeira pergunta, pastor. Qual o limite do diálogo entre o evangelho e a cultura? Até que ponto a igreja pode ir caminhar nesse diálogo e nessas práticas? Pois não. Veja bem, eu entendo que o Evangelho, a palavra de Deus, ela lida com absolutos. E a cultura, ela tem suas nuances de relatividade. Então, não é a cultura que julga a Escritura, é a Escritura que julga a cultura. Não é a Bíblia que se curva e se submete à cultura. É a cultura que é examinada e julgada e examinada pela Escritura. De tal maneira que a Bíblia nunca vai se relativizar para atender aos ditames da cultura. A igreja nunca pode ceder à moda, à onda, à coqueluche da hora, do momento, para atender à cultura, porque tem que seguir a cultura. Não, a Bíblia ela tem princípios que são eternos, que são absolutos, que são inegociáveis, que não se relativizam, que não se adequam. Então, qualquer igreja que, para atender aos ditames da cultura, cede, relativiza, se curva diante da cultura, ela está cometendo um erro gravíssimo, relativizando aquilo que não pode ser relativizado. Seja em qualquer área, seja na liturgia, seja na pregação, seja na sua prática, na sua questão ética, a palavra de Deus, ela lida com preceitos e princípios que permanecem para sempre. O que foi errado, continua sendo errado. O que é certo, continua sendo certo. Não podemos dizer que, não, agora os tempos mudaram, agora os dias são outros, agora as pessoas têm outra visão da vida, têm uma outra cosmovisão, não. A palavra de Deus permanece para sempre. Ou seja, é inegociável. Inegociável. Mais uma. O que o pastor diria para os desigrejados, né? As pessoas que falam, dá para ser crente sem igreja? O que dizer para eles? Veja bem, nós vivemos num mundo muito diferente de 30 anos nesse aspecto, né? Porque nós vivemos na época do advento da internet, onde as pessoas podem ter acesso aos pregadores, aos cultos dos vários lugares do mundo, dentro da sua casa, no seu tempo e na sua hora. Isso é uma coisa boa? É uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. Porém, os benefícios da internet, dos cultos online ou das mensagens postadas nos canais de YouTube, não substituem a presença do crente na sua congregação local. Porque eu posso ser edificado por uma mensagem, e eu sou mesmo, quando acesso lá os canais de YouTube, ou mesmo estou viajando, não posso ir à igreja naquele momento, num hotel, e acesso o culto da igreja. Mas aquele culto ali não vai me dar um abraço, aquele culto ali não vai confortar meu coração quando eu estou precisando de uma presença, de um abraço, de um acompanhamento. Então, assim como não há ovelha longe do rebanho, assim como não há ramo fora do tronco da videira, assim como não há brasa acesa fora do braseiro, não há crente sem igreja. Essa história de crente desigrejado é uma furada, isso é um equívoco, porque nenhum de nós é autossuficiente. É por isso que nós somos colocados no corpo, nós somos membros do corpo. Uma pessoa que diz, não, eu sou crente sozinho, eu sou crente isolado, me basta mesmo, eu sou autossuficiente, ele não entendeu nada do Evangelho, ele não entendeu nada da palavra de Deus, e isso é uma presunção, uma soberba. Todos nós somos necessitados, e mais, Deus nos dá dons, não é para nos abastecer, é para cuidarmos uns dos outros, suprirmos as necessidades uns dos outros. Nenhuma pessoa tem todos os dons. Eu tenho uns, você tem outros, e nós então nos ajudamos mutuamente, e assim que a igreja cresce, é assim que a igreja avança.
quais as grandes ameaças da nossa sociedade hoje para se levar uma vida em santidade, né? Os desafios da santificação. Eu penso que são os mesmos de sempre. Quando Jesus estabeleceu lá na parábola do semeador que uma semente cai e ela não frutifica porque tem muitos concorrentes, porque tem muitas disputas, porque tem muitas coisas no mesmo espaço disputando aquele solo, as fascinações da riqueza, as preocupações da vida, os deleites da vida, são as mesmas coisas de hoje. Elas podem variar às vezes de cara, né? de performance, mas na essência são as mesmas coisas. Seja o dinheiro, seja a fama, seja o sexo, seja o prazer, seja a bebida, sejam as diversões, sejam as coisas boas da vida, porque é curioso isso. Não são apenas as coisas más que nos afastam de Deus, não. As coisas boas também. Também. Quando as coisas boas são colocadas como substituto de Deus na nossa vida, elas podem ser um grande estorvo na nossa vida. Por exemplo, Jesus disse no sermão profético que a geração que antecederia a sua volta seria como a geração de Noé. Os homens casavam e davam-se em casamento, compravam e vendiam. E eu pergunto a você, que mal há em casar e em dar-se em casamento, comprar e vender? Nenhum mal, nenhum pecado nisso. Mas quando isso se torna o fim principal da vida, quando isso é o objetivo maior da vida, quando isso substitui a própria realidade de Deus na nossa história, quando nós nos contentamos com as dádivas de Deus e substituímos o próprio Deus pelas suas dádivas, nós estamos encrencados. Estamos encrencados. Eu gosto muito de uma análise do Dr. John Piper, quando ele diz que o nosso problema não é a busca do prazer. O homem foi criado para a felicidade. O nosso problema é quando nós nos contentamos com um prazer pequeno demais, limitado demais, terreno demais, quando Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as alegrias, felicidades e prazeres. A felicidade de conhecê-lo, de amá-lo, de fruí-lo. Então, penso que toda vez que eu colocar algo, seja ele ruim ou bom, no lugar de Deus, e me contentar com isso, em vez de me deleitar em Deus, eu estou numa zona de grande perigo. Aqui o pastor atribui o grande número de casamentos desfeitos na atualidade. Primeiramente, porque a nossa geração discute mais divórcio do que casamento, como na época de Jesus. Lembra que quando os escribas e fariseus chegam com Jesus com a pergunta de algibeira, é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? É curioso que eles estão especulando um fato interessante. Havia duas escolas rabínicas na época, a escola de Hillel e a escola de Shammai. Uma escola conservadora e outra escola progressista liberal. Em outras palavras, eles estão perguntando assim para Jesus, em qual time o senhor joga? Qual escola o senhor defende? O senhor é conservador ou progressista? O senhor é daquela ideia de que casamento é para a vida ou que qualquer acidente de percurso pode desfazer o casamento? É interessante que Jesus não entra nessa armadilha. Ele responde essa pergunta com outra pergunta. Não tendes lido? Em outras palavras, vocês não conhecem a Bíblia? Vamos voltar para a Escritura? Vamos ver o que ela diz? E quando Jesus volta para a Escritura, ele não discute divórcio, ele discute casamento. Não tens lido que o Criador, desde o princípio, os criou homem e mulher, e por isso disse, deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, o que Deus uniu, não separe o homem. Note que Jesus, ao responder uma pergunta sobre divórcio, responde sobre os princípios e pilares do casamento. Uma sociedade que discute divórcio, ela fragiliza casamento. Quanto mais as pessoas discutem divórcio, menos elas querem conhecer quais são as bases, os alicerces do casamento. E quando Jesus estabelece o que é casamento, ele estabelece que o casamento ele tem 4 pilares. Primeiro, o casamento é heterossexual. O casamento é entre um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea. Por mais que a sociedade ache comum, normal e aplauda a ideia de um homem casar com um homem, uma mulher casar com outra mulher, essa ideia não tem amparo na palavra de Deus. Segundo, o casamento é monogâmico.
Deixa o homem, seu pai e sua mãe se unir não às suas mulheres, mas à sua mulher. Então, dentro do preceito divino, o casamento é monogâmico. Terceiro, o casamento é monossomático, ou seja, os dois se tornam a sua carne, de tal maneira que sexo antes do casamento é fornicação. Está contra o propósito de Deus. O sexo fora do casamento é adultério, está fora do propósito de Deus. Mas o sexo no casamento é ordenança de Deus. De tal maneira que ter sexo antes do casamento é pecado, ter sexo fora do casamento é pecado, mas não ter sexo no casamento também é pecado, porque é uma ordenança divina. O quarto pilar é que o casamento ele é indissolúvel. O que Deus uniu, não o separe o homem. É curioso que a palavra homem aí está no neutro. É homem, é mulher, é pastor, é advogado, é juiz, é conselheiro. Ou seja, nenhum ser humano tem competência para desfazer o que Deus fez. Mas alguém argumenta, bom, mas quando eu me casei, eu nem sabia o que era casamento. Eu me casei atabalhoadamente. Aliás, eu desobedeci meus pais quando me casei. Aí eu casei assim apressadamente, não refleti direito. Então Deus não está nesse negócio do meu casamento, não. Aí é um grande risco. Mesmo que o cidadão ou a cidadã optem por fazer um casamento apressado e refletido, no momento que eles se casam, Deus ratifica aquela aliança. E nenhum ser humano tem competência para desfazer essa relação. Por isso, na perspectiva divina, o casamento, ele é indissolúvel. É bom ainda lembrar que Deus instituiu o casamento, mas não o divórcio. O divórcio é uma permissão de Deus, porque os fariseus e escribas voltaram à pergunta. Então, por que é que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? Aí Jesus responde para ele, não, vocês não estão lendo Moisés direito. Vocês não entenderam Moisés. Moisés nunca ordenou. Divórcio não é uma ordenança divina. A instituição divina é o casamento, não o divórcio. O divórcio é uma permissão divina. E uma permissão divina por causa da dureza do coração. O que é dureza do coração? É a incapacidade de perdoar. Então, toda vez que um casal entra num processo de tensão, de conflito, ou uma briga, uma discussão, ou uma ideia diferente um do outro, e não há casamento sem tensão, porque casamento não é a união de dois iguais, mas é a união de dois diferentes, esse casal acha-se no direito, então, de largar e separar, e casar de novo, está cometendo um grande equívoco. Primeiro, um equívoco de não ter lido a palavra de Deus de forma correta, interpretado de forma correta. Segundo, um equívoco prático, porque eu escrevi um livro sobre esse assunto, casamento, divórcio e novo casamento, e a estatística prova que 70% das pessoas que se divorciam e se casam de novo, 10 anos depois descobrem que o segundo casamento foi pior que o primeiro. 70%? 70%. Então, a questão não é descasar e casar de novo para resolver o problema. É resolver os conflitos dentro da relação conjugal. Jesus foi quem disse, e eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. De tal maneira que, nas Escrituras, nós só temos duas cláusulas de exceção para o divórcio, que é infidelidade conjugal e 1 Coríntios 7,15, que é abandono irremediável. Fora desses dois princípios, divórcio no casamento constitui-se em adultério. Por quê? Porque, embora um juiz tenha expedido uma certidão de divórcio, dentro do propósito de Deus, dentro do plano de Deus, é que o casamento não foi desfeito, porque nenhum homem tem competência para desfazer aquilo que Deus fez. Então, aquele homem se une a outra mulher, mas o vínculo dele ainda está lá com aquele primeiro cônjuge. Agora, tem muitos outros fatores, né? Muitos outros fatores. Por exemplo, o advento da internet facilitou muito esse processo. Por quê? Porque hoje 30% dos homens e 20% das mulheres estão viciados em pornografia, dada a facilidade que uma pessoa tem aqui dentro, ou no seu computador, a qualquer hora que ele quiser acessar. Se ele não tiver um crivo pessoal, um filtro moral no seu coração, ele navega nesse mar de lama da promiscuidade sexual, das muitas janelas coloridas e abertas da sedução que pode levá-lo
a ruína nessa área. O outro aspecto é a vulgarização da instituição casamento na nossa sociedade. Que hoje até parece que você falar que você é hétero e que você está casado com a mesma pessoa há 20, há 30, há 40 anos, você é um jurássico, você é um ser assim, do outro planeta, você é um ET na sociedade. Então parece que ser chique é você mudar de cônjuge como você muda de roupa. Só que a sociedade que estimula isso não revela ao mesmo tempo as tragédias que isso produz na vida dos filhos, na vida dos netos, na vida das futuras gerações. Então, quando Deus instituiu o casamento e estabeleceu os seus princípios, Deus não é um estraga-prazer. Deus não é um xerife cósmico que quer punir o ser humano. Ao contrário, os preceitos de Deus visam o nosso bem, a nossa segurança e a nossa felicidade. Legal. Pastor, ainda nessa pergunta, as duas cláusulas de exceção, né? A traição, o adultério, fica claro para todo mundo interpretar. Aí o senhor falou do abandono. Sim. Elabora um pouco mais a questão do abandono. O apóstolo Paulo, tratando desse assunto, lá em 1 Coríntios 7, ele diz que está tratando desse assunto porque Jesus não tratou desse assunto do ponto de vista escriturístico, por isso ele está tratando. Então, ele está tratando com autoridade apostólica. O contexto ali é num casamento onde, no meio do casamento, um dos dois se converte, ou o marido ou a esposa. E a parte não convertida diz para o seu cônjuge assim: bom, eu não me casei com você como um crente, então ou você abandona o seu Deus, ou eu abandono você. E essa parte crente não abandona o seu Deus. E essa parte não crente vai embora do casamento. Sai de casa, vai embora, some. A parte abandonada não fica presa ao jugo conjugal. Ela tem liberdade, fica livre, seja ele homem, seja ele mulher, para ficar livre desse vínculo conjugal e então constituir novo casamento. É o que Paulo está ensinando lá. Né? É o que Paulo está ensinando lá. Agora, é bom dizer outra coisa aqui ainda nesse ponto. O fato de ter existido um adultério não significa que esse casal, esse cônjuge traído, tem obrigação de divorciar. O perdão é melhor do que o divórcio. Só tem divórcio onde tem dureza de coração, onde diante do erro do cônjuge não houve a capacidade de perdão. Porque se há perdão, mesmo que haja adultério, é melhor perdoar e continuar casado do que ter o coração duro, não perdoar, divorciar e casar de novo. Ok. Gostou do vídeo? Então, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações, as novidades que vem por aí, porque você ativando, sempre que a gente lança um vídeo novo, são 2 por semana, toda terça e toda quinta, você recebe o aviso no seu celular. E no próximo vídeo a gente continua esse papo com o pastor Hernandes, e no próximo ele vai estar falando sobre sexo entre solteiros, batalha espiritual e depressão e medo. Então não perde, tá? Curte, compartilha, comenta, ajuda a gente a divulgar esse projeto e o canal Sedimentos. Também me segue no Instagram, é @canal Sedimentos, ok? Até o próximo vídeo, Deus te abençoe.